Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Olha, fazia tempo que a gente suplicava por um novo filme de Alien. Quer dizer, um novo bom filme de Alien, porque parece que desde Aliens lá de 1986 o pessoal se viciou em errar. Os caras não acertam uma, mano. E após a grande decepção que foi Alien Covenant, agora chegamos em 2024 e tivemos a estreia de Alien Romulus. Nós fomos assistir ao filme e hoje estamos aqui reunidos justamente para dar a nossa opinião sobre ele. Então apague as luzes do seu quarto e agora, fique em silêncio assistindo o vídeo, até porque quando o assunto é Alien, ninguém pode ouvir você gritar. E ninguém pode assistir um vídeo do Piuí sem dar like. O negócio é o seguinte, lá em 1979, Ridley Scott dirigiu o primeiro filme de Alien, Alien, o Oitavo Passageiro, um filme que a gente adora, a gente já elogiou várias vezes aqui. E na sequência tivemos Aliens, o Resgate, que tem direção de James Cameron e é uma pegada de ação e tal, que funciona muito bem também. Mas como eu disse aqui na introdução do vídeo, tivemos várias continuações que não deram tão certo, o que me chama a atenção, já que Prometheus tinha a direção do Ridley Scott e Alien Covenant também. O que ficou claro é que talvez tinha que tirar esse cidadão do comando, né? Sabe daqui, meu! E foi isso que aconteceu em Alien Romulus, filme que é escrito e dirigido por Fede Álvares, também tem ali no roteiro seu parceiro Rodo Sayagüez, que já fez outros projetos com ele, e vou dizer uma coisa, esse filme aqui surgiu com uma promessa muito clara, que era levar Alien de volta pro horror. Isso porque o primeiro filme, o Alien, lá de 79, definitivamente é um filme de terror e um dos melhores e maiores da história. A continuação dele já tem um ar muito mais de ação. E dali em diante a saga sempre foi transitando entre momentos de horror em filmes de ação ou então até com uma pegada um pouco mais filosófica, como aconteceu em Prometheus e que acabou agradando a muita gente. Mas fato é que essa franquia não havia retornado ao horror. Isso até aconteceu ali no game Alien Isolation, mas aí a gente tá falando de videogame e não de cinema, né? Em termos de filme, essa daqui foi a primeira vez, talvez, desde o primeiro filme que Alien tentou se aventurar no horror? Sim, pero no mucho. Já quero deixar bem claro aqui que o filme se vendeu como um baita terror e ele não é 100% terror, né? Ele tem várias passagens que realmente vão te assustar e tal, mas eu achei pelos materiais de divulgação, pelo trailer, que ele ia focar muito mais no terror. E isso não é ruim, tá? Porque eu acho que o filme ele consegue colocar boas sequências de perseguição, porque o Xenomorph é essa criatura imparável. Você consegue se esconder dela aqui ou ali, mas ela vai te procurar. E quando ela te encontrar, ela vai te estraçalhar. Ixi. Mas uma coisa que é a primeira parada que chama a atenção aqui pra mim nesse filme é com certeza todo o valor de produção. Porque se você curte Alien, toda aquela estética meio retrofuturista que tinha lá no filme original, que por exemplo tinham naves que viajavam galáxias, tinha criogenia, tinha computadores, com aquela tela de tubo meio antiquada, aquele negócio meio analógico, sabe? Tudo isso aqui foi respeitado nesse filme e se você, como o Léo falou, jogou Alien Isolation, aqueles dutos, os aparelhos que eles usam lá, tudo tá bem colocadinho, bem certinho nesse filme. Então, você bate o olho nele e fala, caraca, o valor de produção disso aqui é alto, né? Aí sim, mano. É uma criação de mundo deliciosa. Particularmente, esse aqui era um dos filmes que eu mais queria assistir esse ano. E assim, quando eu bati o olho nas primeiras cenas de Alien Romulus, eu já vi que ele me entregou uma coisa que eu esperava muito, que era essa vibe de Alien, entendeu? Que é muito diferente da vibe de Prometheus e de Alien Covenant. Também lá do Alien 4, do Alien 3, pra mim é uma coisa que tá presente somente nos dois primeiros filmes. Os 4 que vieram depois, pra mim, perderam essa essência de nave do primeiro, de espaço, de ambientes claustrofóbicos. Eles foram pra outras áreas, entendeu? E isso tá de volta aqui e é muito bem feito. É um cenário mais bem realizado que o outro. Cada sala da nave tem uma personalidade um pouco diferente.
diferente, tem uma sala de comando, tem um corredor que vai ser utilizado para algumas sequências, tem dutos. Cara, eu achei que eles trabalharam muito bem a nave, fazendo com que ela se torne quase que um personagem do filme. É porque, como o Léo comentou, o primeiro e o segundo filme tem essa parada, né? Que é tipo, a nave é mais desgastada. No primeiro filme eles são caminhoneiros espaciais, então é tudo sujo, tem graxa, tem fumaça, é úmido, é um local realmente claustrofóbico que te deixa nervoso de estar ali dentro. E assim, no Prometheus tem mais esse lance de tecnologia, então a nave não tem essa pegada. E aqui em Alien Romulus eles voltam para esse estilo e fazem muito bem. E quando você vai para informações de bastidores, você vai ver que eles construíram esses sets, tá ligado? A nave inteira foi construída por dentro, aquele momento que eles andam na cidade também foi construído. Então o Fede Álvares deixa claro que ele vai focar bastante em efeitos práticos. Não quer dizer que o CGI é o inimigo das pessoas, CGI é horrível, porque esse filme aqui também sabe usar isso aqui. Mas é justamente aí que tá a questão, saber utilizar. Esse filme aqui faz a gente ter medo das criaturas, porque elas são tão reais e elas parecem reais que a gente não fica com essa suspensão de descrença sendo quebrada toda hora, né? E assim, a gente falou um pouco sobre design de produção, sobre como a nave acontece e tal. E, para deixar claro, Prometheus era excelente nesse aspecto. Prometheus conseguiu construir um mundo muito legal. Mas, diferente de Prometheus, esse filme aqui consegue contar uma história mais redonda. Eu até acho que Prometheus tinha ideias excelentes, eu gosto do filme, mas para mim ele meio que se perde. Ele tenta expandir demais esse universo e o payoff, né, aquela resposta que a gente tem no final do filme, para onde ele vai e tudo mais, ele não consegue entregar. Esse filme aqui, por outro lado, tem uma premissa mais simples. A gente vê alguns tripulantes indo até uma nave no espaço, tentando pegar alguns equipamentos por lá, e no meio desse rolê todo, obviamente, eles vão dar de cara com o xenomorfo e vão ter que dar um jeito de sobreviver. É uma premissa muito mais simples. Ela não visa explicar da onde veio o alien, tititi, tchá, entendeu? Prometheus era todo cheio de conceitos, né? E como tu falou, ele queria apresentar tanta ideia, quem que são os criadores, onde é que vieram essas criaturas, pra onde é que elas vão e tal. O filme inteiro era só conceito, e quando tu ia pra história principal da personagem, ela ficava meio aquém. Esse filme aqui é o contrário, né? Ele foca 100% na jornada da personagem principal, então todos os conceitos que a gente vai ver aqui só estão ali junto no filme pra gente poder entender um pouco mais como funciona o mundo, como é que funcionam os androides, como é que é a relação deles com os seres humanos, como é que sobrevive naquele mundo. Então aqui o lance da grande corporação meio que dita que as pessoas vivem a vida inteira delas trabalhando para o Weyland Yutani de uma forma quase que escrava, análogo à escravidão. Então eles meio que têm que trabalhar para conseguir o dinheiro. Mas isso é só um conceito que é apresentado e depois o filme vai para realmente a história dos jovens indo até a nave pegando suprimentos. E felizmente esse filme meio que seguiu uma tradição dentro de Alien, que é ter bons personagens. Os dois primeiros filmes tinham vários. O próprio Prometheus tem o androide David, que é excelente, tem a protagonista do filme, que é muito boa também. Esse aqui tem uma boa protagonista, interpretada pela Cailee Spaeny, e também tem um outro personagem, que eu não sei se foi divulgado nos trailers exatamente o que ele é, então eu nem vou dar muitos spoilers, mas que eu posso garantir que é a cerejinha do bolo do filme. E a interação entre eles dois é muito boa do início até o fim. Até porque em Alien o personagem humano sempre foi muito importante. Essa saga é simbolizada pela Ripley, é uma personagem que a gente conhece, a gente entende a personalidade dela, ela tem uma curva de transformação. Então, pra mim, Alien precisa ter também bons personagens. E esse filme aqui tem, eu fiquei feliz e fiquei surpreso com isso porque eu não esperava. E dentro da narrativa do filme dá pra ver que o pessoal realmente buscou boas inspirações. Por exemplo, tem um androide, que a gente não vai falar quem que é o androide, mas tem um androide nesse filme aqui e vai ter muito da dinâmica de Asimov, das leis da robótica, como é que ele entende o mundo, para quem que ele vai seguir, quem que ele vai proteger, como é que funciona esse lance dele ser programado e tal. Então tem todos esses conceitos interessantíssimos que, como eu disse, eles estão na trama do filme. O filme não para a história principal para, nossa, como é que funcionam os androides, onde é que foram construídos, para onde eles vão. Não, todo esse conceito está anexado na trama e a trama só vai para frente. E é uma trama que é muito fácil de se envolver, né? E isso, obviamente, é motivado pelos personagens. Assim, a minha expectativa para esse filme era bem alta e eu acho que ela foi atendida. Entretanto, em alguns pontos, o que me foi apresentado foi bem diferente do que eu esperava. Para mim, esse Alien seria um filme de horror.
e eu não acho que ele é um filme totalmente de horror. Como a gente já falou, ele tem algumas sequências onde os protagonistas não serão aquelas vítimas que não tem como se defender, entendeu? Porque o Alien, ele tem esse lance, ele já foi trabalhado no cinema e no game como uma criatura imbatível, não tem como encarar ele. Entretanto, a gente também já viu ele em Aliens, o Resgate, como em alguns momentos sendo uma presa, né, com alguém indo atrás dele, com pessoas atirando, com pessoas atacando os aliens. E esse filme aqui, pra mim, ele meio que une esses dois universos. A gente tem um momento de horror e a gente tem um momento de ação. Pra mim é muito claro que o Fede Álvares e o Rodolfo Saiwagas, eles queriam fazer um filho dos dois primeiros filmes, tá ligado? Queriam pegar um pouco do horror de Aliens, o Oitavo Passageiro, e a ação de Aliens, o Resgate. Misturaram as duas coisas e nasceu Alien Romulus. Então ele é um filme que vai te agradar se você quer ação e vai te agradar se você quer um momento de tensão aqui ou ali. Assim, como o Léo falou, eu também esperava muito mais terror, horror nesse filme. E a figura do Xenomorfo pra mim é muito assustadora e eu acho que esse filme podia ter respeitado um pouco mais isso. Tem algumas sequências que a gente vê a criatura se locomovendo e tal, mas eu senti falta, especialmente na direção, das pessoas sentirem pavor do Alien, sabe? De saberem que não tem o que fazer com o Xenomorfo e tal. E esse filme, ele não faz muito isso. Como ele vai ter cenas de ação, ele também tem que deixar claro que o protagonista tem como se defender, sabe? Eu acho que ele até não chegou assim a desrespeitar isso, sabe? Mas de fato, ele acaba tendo esses embates mais aterrorizantes em momentos bem específicos. Inclusive tem uma homenagem bem clara a um outro filme em um desses momentos, que talvez seja uma das cenas aí mais marcantes de embate entre personagens humanos e xenomorfo, né? Mas de fato, ele entrega mais ação do que eu esperava e eu achei isso bom, porque particularmente eu acho que a reta final do filme realmente eleva bastante, ele consegue chegar num clímax ali no finalzinho e tem uma surpresa muito inesperada, né? Ele consegue trazer ali algo que realmente, pelo menos nós, não estávamos esperando, que talvez vá remeter você a outros filmes de Alien, ou se você não assistiu nenhum desses outros filmes, pelo menos vai ter algo bastante bizarro e diferente para você poder ver no filme aí e que vai sair um pouco desse guarda-chuva dos dois primeiros. Assim, pra ser sincero, se não tivesse essa sequência final, o filme ia estar um pouco mais abaixo no meu gosto pessoal, entendeu? Mas esse final ele vem, ele tem terror, ele tem ação. Pra mim ele é a mistura perfeita das duas coisas, porque ele consegue botar essa criatura muito perigosa, que eu não quero dar spoilers e tal, e como a nossa protagonista tem que lidar com isso, fazendo ela ter medo daquela situação, fazendo ela ter que se virar. Então eu acho que ele junta tudo e consegue criar algo novo. Como o Léo falou, é algo diferente daquilo que a gente já viu antes. Então eu gosto bastante dessa reta final do filme e isso é sempre positivo, né? Quando o filme ele termina em alta. Inclusive, o grande jump scare, o grande susto do filme, tá justamente ali nos últimos 10 minutinhos. Até então, pelo trailer, eu achei que esse filme aqui fosse ser um susto atrás do outro, entendeu? Fosse uma loucuragem. Até porque o Fede Alves, ele veio de Evil Dead e ele veio de Homem nas Trevas. Dois filmes que tem bastante jumpscare, né? É verdade, mas eu acho que boa parte dessas cenas já estão no trailer. A ambientação é de horror, talvez tenha menos sustos do que eu esperava, mais ação do que eu imaginei que teria, mas de modo geral eu gostei do filme, gostei dos personagens e como boa parte dos filmes de Alien, ele deixa um gancho muito bom para uma continuação. E eu espero que essa continuação seja feita pelos mesmos envolvidos nesse filme aqui, para ver se finalmente a galera consegue dar seguimento nesse universo de Alien, entendeu? Porque esse filme, como a gente falou, ele não tenta expandir tanto as coisas que nem o Prometheus, ele é muito mais contido. Então ele deixa muito mais margem para que outras coisas sejam feitas em continuações. Me vejo obrigado a concordar com o Palestrinha. Assim, para ser sincero, eu indico muito que você assista esse filme porque ele é bem competente em várias coisas que ele se propõe, mas para ser sincero, eu gostei, mas não amei, por isso que para mim é um nota 8 redondinho. Pra mim, esse filme leva um 8,5, gostei bastante do resultado. Acho ainda que ele não tem momentos tão icônicos quanto os dois primeiros filmes, mas entendo que essa seja uma régua muito alta. Essa franquia aqui, ela começa com um teto inimaginável. É simplesmente um dos maiores filmes de horror de todos os tempos e um dos maiores filmes de ação de todos os tempos. Os primeiros dois filmes são nota 10, os dois. Aí fica difícil continuar e chegar perto disso aí. Esse filme aqui, eu acho que se esforça bastante, mas realmente, né, quando tem que comparar com esses dois primeiros, fica difícil. Mas pra mim, quando eu comparo com todo o resto que já foi feito em Alien, eu acho ele muito acima. Eu fiquei feliz com o que eu assisti, fiquei otimista, coisa que eu não fico, sei lá eu desde quando, com esse universo aqui. Então, ó,
Pra mim, saldo positivo, Alien Romulus 8,5. Então é isso, pessoal. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Já assistiu ao filme ou ainda não? E se você não assistiu, tá esperando que vai dar bom? Não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e também para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí.